ser sempre uma interpretadora do direito, também ter a obrigatoriedade de interpretar a língua de sinais, qual dos dois a interpretação exige maior da sua competência? Que pergunta difícil, doutor Mário, porque eu acho que... O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, veste uma camisa verde escura e uma blusa preta com zíper. Hoje vou apresentar uma advogada mestrada em linguística, aplicada em estudos da língua pela PUC-SP, pós-graduada em tradução e interpretação em Libras, português, pelo Instituto Superior de Educação de São Paulo, Instituto Singularidades, e é membro efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência e idealizadora do projeto Manini Jurídico. Luala Manini, prazer estar aqui com você. Obrigada, doutor Mário, é um prazer estar aqui com você e poder conversar com o seu público, enfim, também revê-lo na nossa jornada aí como colegas e advogados. Bom, eu sou uma mulher preta, tenho cabelos encaracolados curtos, estou usando um brinco preto, estou vestindo uma camiseta, né, uma camisa animal print em tons de rosa, uso óculos e estou aqui, atrás de mim tem uma janela com uma persiana e algumas almofadas por estar no escritório. Como começou a defender os direitos das pessoas com deficiência? Bom, na verdade, isso se inicia porque, além de eu ser advogada, eu também sou intérprete de Libras, né, a língua brasileira de sinais. Eu atendo um público específico, que é a pessoa surda sinalizante. Então, é importante a gente falar que dentro da comunidade surda, nós temos uma diversidade de identidades. Então, nós temos pessoas surdas que usam a oralização, temos a pessoa surda implantada, temos a pessoa surda bilíngue, que usa tanto a Libras, língua brasileira de sinais, quanto o português. E, no meu caso específico, eu atuo efetivamente com as pessoas que utilizam Libras. Aprendi a língua brasileira de sinais numa instituição religiosa, e aí começou essa minha relação de como as pessoas surdas não têm acesso ao direito, né, e tudo está relacionado à língua portuguesa, eles começaram a me demandar algumas questões de cidadania por aquele convívio religioso, e ali iniciou-se uma parceria de entender essas violações, que também são cidadãos brasileiros, que a partir de uma língua diversa daquela que é constituída como oficial, eles tinham acesso a mim, que sou uma intérprete de Libras e também advogada, e foi nesse processo de uma interação social que passamos, então, a olhar para um nicho de cidadania e também de potenciais clientes, já que nós estamos falando aí de mais de 9 milhões de surdos no Brasil. A partir de ser advogada, que você começou a ter um conhecimento maior sobre a língua de sinais, ou foi ao contrário? Foi exatamente ao contrário, doutor Mário, porque eu entrei para conhecer, né, não sabia que isso constituía uma língua, então eu sou uma pessoa muito curiosa, as pessoas nessa esfera religiosa balançavam as mãos, e eu achava que aquilo, como a maioria da sociedade acha, é que faz parte de uma mímica, né, de algo gestual, de uma comunicação caseira, e ali eu fui descobrindo essa relação de língua, e quando você entende que há uma estrutura gramatical por trás da Libras, aí sim que eu fui questionar onde que isso estava oficializado, e como advogada eu fui atrás da legislação que reconhece esse sistema de comunicação, embora ele não esteja ali relacionado como língua, ele na lei está como sistema, né, de comunicação,
E depois disso, eu deixei, então, né, de questionar as questões como intérprete e passo a ter esse olhar como colega, como profissional do direito e passo, então, a permear essa relação do Estado e as violações de direito desse público. Eu entendo até que uma situação de ter, ser sempre uma interpretadora do direito, também ter a obrigatoriedade de interpretar a língua de sinais, qual dos dois a interpretação exige maior da sua competência? Que pergunta difícil, doutor Mário, porque eu acho que quando nós somos intérpretes do judiciário, né, intérprete da legislação, há uma subjetividade de entendimentos, né, porque você vai trabalhar com o seu repertório, conhecimento de mundo, assimilação da língua portuguesa, então eu acredito que existem habilidades e competências que são diferentes para o profissional que é tradutor e intérprete do advogado. Então, enquanto o intérprete tem ali uma relação muito estabelecida com a lei, né, dessa subjetividade, mas que tem um limite da lei, a tradução e a interpretação, ela exige outras competências que também têm um limite, mas que tem uma vasta possibilidade de sinônimos na língua portuguesa. Então, embora você tenha o mesmo discurso, o mesmo enunciado, né, a mesma frase, intérpretes de Libras podem interpretar de uma maneira diferente, porque ele vai fazer escolhas interpretativas para chegar no mesmo objetivo. Já nós, como intérpretes do judiciário, a lei ela é aquela e tem que ser aplicada, né? Então, não há uma diferenciação. Então, há uma interpretação jurídica que não pode extrapolar a lei. Já numa interpretação de Libras, há essa responsabilidade, mas há aí uma relação também de repertório linguístico. Exatamente nessa questão é que, conhecendo você, é que eu dei por mim que a linguagem dos sinais tem uma forma de comunicação bem diferente da nossa língua portuguesa, né? Exatamente. Tanto é, doutor Mário, que a gente tem trazido aí para o nosso Poder Judiciário e também para os colegas advogados que não permeiam esse espaço, que ela é uma língua e que ela não é uma linguagem. Porque quando a gente fala linguagem, a gente tem vários sistemas de comunicação, né? Então, o cachorro, quando ele late, ele tem uma comunicação, então é uma linguagem, né? Quando o passarinho canta, ele é uma linguagem. Quando você sorri, você transmite uma mensagem a partir de uma linguagem. Já a Libras, não. A Libras, ela é uma língua. E quando a gente fala de língua, a gente está falando de estrutura gramatical. Nós estamos falando que tem o sujeito, verbo, complemento, adjetivos. Então, toda uma estrutura linguística que é exigido para as línguas orais, sejam elas inglês, francês, espanhol ou português, a Libras também vai ter o seu sistema, os seus códigos linguísticos. Por isso que não é uma relação de arte, não é um tipo de linguagem, mas é uma língua que, quando eu estabeleço no meu currículo, eu sou uma pessoa que fala mais de um idioma. Exatamente. E para aquele que queira ter um conhecimento sobre a comunicação de sinais e sobre a Libras, quais são os meios que eles podem utilizar para poder aprofundar esse conhecimento? Hoje a gente já tem uma familiaridade muito grande de possibilidade de aprendizado a partir de cursos, né? Você tem alguns cursos que estão estabelecidos como cursos livres dentro da área de línguas, então temos muitas escolas que ensinam a língua brasileira de sinais. O que não era na minha época, é muito comum que os intérpretes de Libras antigamente emergissem da esfera religiosa por todo aquele olhar assistencialista do ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, as pessoas surdas não podiam ficar de fora dessa espiritualidade, de uma relação com o seu Deus. Então, tem uma formação muito forte dentro das instituições religiosas, mas com o caminhar da questão da oficialização da língua,
cursos foram criados, então nós temos aí Letras Libras, que é um curso de graduação, onde você tem, né, letras de inglês, português e inglês, português e espanhol, e nós temos também português e Libras, nós temos cursos livres, que vai falar como o inglês, né? Então, você vai poder fazer um curso de Libras básico, intermediário e avançado, que vai demandar aí um esforço como qualquer outro o idioma que você busque nas escolas de línguas, e também você tem a possibilidade, como eu, que depois de ter feito esses cursos livres no básico, intermediário e avançado, eu acabei indo para uma relação de tradução e interpretação. Então, eu fiz uma pós-graduação para poder assimilar competências que você precisa ter para além do bilíngue, né? Porque uma das coisas que eu gosto muito de diferenciar, doutor Mário, que as pessoas confundem muito, uma coisa é você saber o idioma para você. Então, você é uma pessoa bilíngue, né? Então, você consegue entender uma pessoa falando inglês, você consegue participar de uma palestra, como eu gosto, do Barack Obama falando inglês, mas jamais eu sabendo esse inglês para si, posso interpretar essa autoridade a partir da língua. Então, você tem que estudar tradução e interpretação para assimilar competências tradutórias que são importantíssimas para você desempenhar esse trabalho. Por quê, doutor Mário? Porque você vai trabalhar com capacidade de armazenamento de informação, porque enquanto o palestrante, a pessoa está falando, eu estou ouvindo, processando e simultaneamente já estou fazendo a entrega para o público-alvo. Então, essa capacidade são competências que você vai desenvolvendo para ser um tradutor-intérprete que diferencia do bilinguismo, de quem é uma pessoa bilíngue. No próximo bloco, vamos falar de como o intérprete de Libras pode dominar este código linguístico. No Brasil existem outras formas gestuais além da Libras,